Ora, cá estamos nós então para mais uma semana de Histórias da História. Este nome, claro, faz-me sempre lembrar os lusodescendentes que estão do lado do oceano, nos Estados Unidos da América, mas não é muito comum ouvirmos falar destes nomes lá atrás no século XVIII, ou é? Não é muito normal ou muito habitual e, sobretudo, a forma como aconteceu. Nós estamos a falar de um homem, vamos começar por falar dele em criança, mas vamos falar de alguém que é um herói dos Estados Unidos, um herói da independência, mas aqui, a 23 de junho de 1765, Peter Francisco é uma criança com 6 anos que os habitantes de uma localidade portuária do estado de Virgínia descobrem na costa. Portanto, está uma criança. Essa criança foi deixada ficar ali, abandonada, aparentemente por homens que saíram de um barco e que vieram num bote trazer a criança à terra, a deixaram ficar e, portanto, partiram. E a criança ficou ali sozinha. A criança terá 5 anos, não de maneira, portanto, talvez algumas iniciais na roupa que veste com um P e um F. A criança, quando é encontrada, fala, mas ninguém percebe o que é que ela diz. A criança não se consegue fazer entender, ninguém percebe o que é que ela está a dizer, nem como é que ela chegou ali, nem porque é que está ali. Portanto, estamos a 23 de junho de 1765, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, em City Point, e, portanto, há uma surpresa muito grande perante aquilo. Ele não parece ter vindo do outro lado para ali, porque também se podia pensar, não, veio de algum lado, está aqui. Bem, tem de se tomar uma decisão perante o miúdo. Ele é levado para uma espécie de um albergue de pobres, pronto, porque ali pelo menos alguém o acolheria. O miúdo, estamos a 23 de junho de 1765, não muitos anos depois, uma década e pouco depois, vai começar a dar os passos que o vão tornar num herói da Guerra da Independência nos Estados Unidos, alguém que até tem um selo comemorativo nos Estados Unidos e alguém que vai ter um filme nos Estados Unidos. Não se vai chamar Peter Francisco, provavelmente chamar-se-á Luso, não é? E que vai contar a história deste homem. É a história desse homem que nós antecipamos agora aqui esta semana e esperamos também, de alguma forma, a criar uma boa motivação para que as pessoas depois vejam este filme dedicado a Peter Francisco. E fica antecipada, claro, a nossa curiosidade imensa em saber que pulo foi este desde uma criança perdida até um herói dos Estados Unidos da América. Exatamente. Peter Francisco. A vida dele dava um filme e vai dar mesmo. Sim, vai dar mesmo. Ou seja, ele aparece então naquela cidade, em City Point, no estado da Virgínia, em junho de 1765 e é levado para o tal albergue, para a tal casa dos pobres. O que é que acontece? Há um juiz local que se interessa por ele, Anthony Winston. Quer dizer, interessa, se quisermos, de um ponto de vista laboral, ou seja, o provérbio talvez também existisse nos Estados Unidos, dito de outra forma, o trabalho do menino é pouco, mas quem não aproveita é louco, e na verdade este juiz vai levar esta criança para a sua casa, ele vai aprender a falar inglês, percebe-se então que se chamava Pedro Francisco, não é? Vai ficar Peter Francisco, e ele vai explicar a este homem que está a tomar conta dele que vivia numa ilha. E nessa ilha, um dia, numa casa grande, ele e a irmã estavam a brincar e apareceram uns homens que os tentam apanhar. A irmã conseguiu fugir, não foi o caso dele, ele foi levado por esses homens que o metem dentro de um barco e depois, uma viagem que ele diz grande, o deixaram ali
na costa dos Estados Unidos. Isso seria pirataria pura ou há história aí por trás disso? Exatamente. Durante algum tempo vai achar-se, e essa é, por exemplo, a tese, há um homem, por exemplo, um investigador do estado da Virgínia, que até trabalhou fora, que é o John Manham, e ele, em 1971, vai chegar a uma conclusão. O Peter Francisco, porque depois ele vai notabilizar-se, portanto ele é conhecido nos Estados Unidos, o Peter Francisco, de facto, era português, vivia nos Açores, era natural de Porto Judeu, na Ilha Terceira, e realmente tinha nascido um Pedro Francisco em 9 de julho de 1760, nesta ilha dos Açores, tinha desaparecido, tudo isso. Ele até vai conseguir identificar a casa que seria da família do Peter Francisco para os americanos, Pedro Francisco para os portugueses, e vai ter essa tese de facto que teria sido para, isso acontecia, não é? Raptos nas zonas costeiras para depois se fazerem escravos. Mas então é um pouco estranho, porque se era para fazer escravo, o rapaz tinha ficado no barco e iria ser escravo. Há talvez uma outra explicação, que é que tudo isto teria sido uma forma engendrada pela família do Peter Francisco, porque teriam vários problemas de contendas com outras famílias da ilha e temeriam que os filhos viessem a ser vítimas de uma represália qualquer e, portanto, terá sido uma forma de tratar a criança dali para fora. Seja como for, a questão da escravatura ou de um serviço próximo da escravatura manteve-se, porque este juiz, na verdade, o que vai fazer é usar esta criança, que entretanto vai crescer, e vai usá-lo para trabalhar numa sua grande propriedade que ele tinha, porque ele, além de juiz, também era proprietário, e começa a acontecer uma coisa. Este Peter Francisco, que é assim que ele vai ficar conhecido, que o tratavam nos Estados Unidos, ele vai crescer e vai fazer-se um homem ou um jovem com uma pujança física enorme, ou seja, ele é, para a época, muitíssimo mais alto do que é costume e, sobretudo, ele vai revelar uma enorme força física, uma tal força física que ele vai começar a aprender uma atividade profissional associada, geralmente, a figuras muito pujantes do ponto de vista físico. Ele vai tornar-se ferreiro. E é assim, numa adolescência já ferreiro, que nós vamos deixar ficar o Peter Francisco, que rapidamente vai passar de ferreiro a soldado. E fica o senhor juiz Anthony Wilson a pensar que perdeu um bom empregado. Estamos assim a tratar esta semana da história de um dos açorianos mais fortes de que alguma vez teve conhecimento. Sim, provavelmente, porque o Peter Francisco vai haver relatos daquilo que era a sua corpulência e, por exemplo, a comparação é feita por um seu contemporâneo, é que ele vai lembrar a figura aquelas figuras que o Miguel Ângelo vai pintar, não é? Por exemplo, a figura de Moisés. Ele é um homem com umas mãos, estamos a falar dele ainda muito jovem, umas mãos muito grandes, uma corpulência muito grande, uma força enorme. Estamos a falar de alguém, note-se que estamos no século XVIII, não é? Estamos a falar de alguém que talvez tenha atingido de altura 1,90 m, o que para a época era claramente muito, não é? As pessoas eram mais baixas e ele tem 1,90 m, que era um homem alto, mas não era apenas um homem alto, era um homem entroncado e com uma enorme força. Essa força, aliás, começou a notar-se. O seu patrão, não é, o juiz Winston, claro que vai perceber que tem ali realmente um contratado com uma força que é uma mais-valia, não é? Mas acontece que este juiz foi, até porque ele na família também tinha quem fosse, vão uma coisa em março, uma convenção que acontece, um acontecimento muito importante na história dos Estados Unidos, que é a Convenção da Virgínia, que tem lugar em março de 1775. Essa Convenção da Virgínia é importante para, digamos que, despoltar do sentimento independentista, e o Peter foi com o juiz. E na verdade, ficou para a memória, em torno do Peter Francisco, esta ideia que a dado momento há uma discussão numa taberna, e o Peter Francisco
que já devia estar um bocado farto daquele ambiente da discussão, ou porque era novo, não há de ser muito miúdo, devia ter para uns 15 Ou alvo anos. do exibicionismo. Ou farto daquilo tudo bem. A verdade é que ele resolve pegar nos dois homens que estavam a discutir, pega neles os dois no ar, sacoleja-os devidamente e assim motiva-os a acabar com a discussão. Mais importante ainda, ele fica fora. Sem uso da sua arte de ferreiro. Exatamente, só com as mãozinhas, não é? Ele ouve, embora não estivesse estado dentro desta Convenção da Virgínia, mas ouviu um discurso que é feito por um familiar do juiz Winston, que é o discurso de Patrick Henry, que é um discurso muito importante nesta questão da formulação do pensamento independentista nos Estados Unidos. É um discurso que, mais ou menos a dada altura, traduzido, o Patrick Henry terá dito: por mim ou quanto a mim, deem-me a liberdade ou deem-me a morte. Portanto, liberdade ou morte. A questão deste fervor independentista. E é aí que o nosso Peter Francisco resolve abandonar a vida de ferreiro e tenta convencer o juiz Winston que se quer é alistar, ele quer é ser soldado, ele quer é combater pela independência dos Estados Unidos. Digamos que para já, em 1775, o nosso juiz Winston ainda não está muito convencido a prescindir do trabalho do Peter Francisco. Mas o Peter Francisco, por seu lado, já está com uma expressão na sua cabeça: às armas. Exatamente. E quando não houver armas, as mãos dele também chegam. Se chegam. Tomara para o Peter Francisco que o juiz Anthony Winston fosse o seu agente numa nova atividade, num novo passo da sua vida. Mas não era bem assim ainda. Não era. Aliás, o juiz vai argumentar que ele não tem idade. A verdade é que ele se vai alistar no destacamento de Virgínia e em setembro de 1777 ele vai entrar pela primeira vez em combate. Temos de perceber que nós temos uma versão muito condensada daquilo que foi a Guerra da Independência dos Estados Unidos e geralmente já muito do final, não é? Em que os americanos de facto se tornam independentes. Mas a coisa demorou e no princípio não estava assim a correr tão bem quanto isso. Portanto, as primeiras vezes que o nosso Peter Francisco entrou em combate, não se pode dizer que as coisas tenham corrido assim tão bem quanto isso. Ele é logo ferido em 1777. Curiosamente, quando está a recuperar deste seu ferimento, ele vai conhecer alguém que vai marcar a história da época, quer na Europa, em França, quer nos Estados Unidos, que é o Lafayette, o Marquês de Lafayette. Pronto, e aliás até o terá conhecido numa altura em que estavam ambos a recuperar de um ferimento. Ele é ferido, portanto, pela primeira vez em 1777, é ferido por uma segunda vez em 1778, é ferido por uma terceira vez em 1779. Ele vai ser ferido 5 vezes. Portanto. E não é apenas um homem que se destaca a combater, ele vai destacar-se também exatamente por vários episódios em que a sua bravura, depois nós não sabemos a certa altura o que é que já é verdade nisto ou história. Por exemplo, a dada altura, num desses momentos que as coisas não estavam a correr tão bem assim para as tropas americanas face às tropas inglesas, há um problema. Por exemplo, há aquilo que nós chamamos um canhão dos americanos, dos independentistas. Eles têm de fugir porque os ingleses estavam a conseguir ganhar terreno, só que o canhão estava a ficar para trás. E então, reza a história, a lenda, e quem conta um conto acrescenta um ponto, que o Peter Francisco, para que aquele canhão que era tão importante para os americanos não ficasse nas mãos dos ingleses, que ele terá conseguido carregar com aquela arma para as entregar aos americanos. Aliás, o Washington vai conhecê-lo, vai elogiá-lo imenso. Pronto, há também depois aquelas coisas do momento em que ele consegue dar conta de 11 ingleses, ou de uma vez também uma outra contenta que houve numa taberna em que há um que lhe diz que ele já está cercado, tem armas apontadas, que lhe tem de dar as fivelas de prata dos sapatos. Ele diz só se as vieres buscar. Quando eles a vão buscar, ele desarma o soldado britânico, dispara, e assim, num momento, há filme, não é? E no filme, certamente, que vai ser feito da vida dele, esta cena estará, não é? Ele consegue desarmar vários homens. Portanto, há assim um pouco histórias para todos os gostos da vida do Peter Francisco. Digamos que aquilo que
que foi imortalizado em selo, foi feito um selo dele no Bicentenário Americano, o Serviço Postal dos EUA, fizeram vários selos, e um deles é dedicado ao Peter Francisco a carregar o tal canhão. Ninguém sabe se é humanamente possível um homem mesmo muito forte carregar um canhão, mas a verdade é que é isso que ficou em selo. Digamos que os Estados Unidos se tornaram-se independentes, ele tornou-se um herói, mas a vida dele ainda tem mais que contar. E há sempre duas coisas que ficam bem a um homem: um bom fato e um bom mito. Exatamente. E um bom casamento. Estamos então já na independência dos Estados Unidos, depois deste conflito, e agora podemos relacioná-lo mais de perto com o nosso Peter Francisco. Sim, o que é que acontece ao nosso Peter Francisco? Ele estaria a passear, e não passear com uma pessoa qualquer, estaria a passear com o Marquês de Lafayette, e quando estavam a passear em frente a uma igreja, há uma jovem que sai de dentro da igreja, tropeça e providencialmente uma daquelas grandes mãos de Peter Francisco, fortes e poderosas, segura a jovem. E isso tudo em câmara lenta? Exatamente, isto vai dar um plano fabuloso no filme do Peter Francisco. Ela chamava-se Susanna Anderson e vai ser a mulher com quem Peter Francisco se vai casar. Note-se que ele, como se calcula, não tinha tido uma grande formação escolar, não é? Porque quando foi levado dos Açores era uma criança, não sabia ler nem escrever. Chega aos Estados Unidos, o juiz Winson cuida dele e mete-o a trabalhar, mas a verdade é que ele depois, no meio disto tudo, ele vai aprender a ler e a escrever e vai tornar-se um homem relativamente culto até para os padrões da época. Ele depois vai fazer uma vida, ele torna-se um homem abastado, tem aquela vida habitual dos negócios, da caça, da pesca. Teria uma bela voz, portanto ele cantaria, animaria até, digamos que aquelas reuniões familiares com uma voz interessante, só que ele vai casar mais 2 vezes, porque a sua primeira mulher morre, a Susanna, vai morrer, depois ele casa-se com Catherine Brooke, que vai ser a sua segunda esposa e que também vai morrer, e depois ele vai casar com Mary West, o que aliás ela tinha terrenos, portanto ele vai tornar-se um abastado proprietário rural. Portanto, nós podemos dizer que para o filme do Peter Francisco, que o produtor Travis Bauman se propõe levar a efeito, até porque ele terá uma ligação familiar com Peter Francisco. É um filme que contará com papéis como, por exemplo, do Diogo Morgado, da Daniela Roy. Aquilo que nós temos aqui não falta nada, porque temos tudo, não é? Temos um início aventureiro, várias cenas importantes da Guerra dos Estados Unidos pela sua independência, temos depois um homem com uma força que se vai destacar nessa guerra, temos um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, não é? E, portanto, queremos que não faltará nada para que este homem, que digamos que faz aqui a ponte entre os Açores e os Estados Unidos, Pedro Francisco para os portugueses, Peter Francisco para os americanos, num filme que provavelmente se chamará Luso e que virá, esperemos nós, a ter grande assistência nas salas dos cinemas. E até pelos protagonistas escolhidos, é um filme que vai fazer uma pescadela de olho quer ao mercado americano, quer ao mercado português. Sim, vamos ver se isso poderá correr assim, com o Gladiador, não é? Com o Braveheart, e até quem lhe tivesse chamado, e acho que é uma boa maneira de acabarmos aqui, o Hércules da Revolução Americana.